Olá, no vídeo de hoje falarei sobre o apoio de João Amoedo a Lula e como isso simboliza, na verdade, algo que para mim não foi surpreendente, mas que realmente revela o porquê dele basicamente defender pautas contrárias à liberdade, né? E, na verdade, ele é um cara que desde 2020 só se afundou ainda mais, né? Com posicionamentos absurdos a respeito da ditadura sanitária, foi favorável ao lockdown, foi favorável à vacina compulsória, diversos pontos ali que o colocavam no mesmo caminho do que a esquerda radical no Brasil, né? E isso, na verdade, manchou muito a imagem do Partido Novo, porque as pessoas já tinham uma ideia de que o Partido Novo era um partido que era globalista e que flertava com o aquecimento global, que queria impor toda aquela agenda da 2030 da ONU, né, de cortes massivos de CO2, sendo que isso vai afetar a cadeia alimentar, né? Vai afetar a forma como nós nos alimentamos. Inclusive, uma das agendas do Fórum Econômico Mundial é a alteração da dieta do homem, né, no Ocidente, né? A substituição das vacas de carne bovina por alimentação de insetos, né? Isso, inclusive, é uma coisa que está já sendo pensada, né, por essa turma, mas, obviamente, os caras do Fórum Econômico Mundial, eles não vão comer insetos, eles vão continuar ainda se alimentando de carne. É óbvio, a carne, ela essencialmente não vai desaparecer, porque mesmo que fosse proibida, ia ter um mercado negro de carnes, porque literalmente ia ter gente pagando R$ 100 lá, ou sei lá, R$ 200, para comprar carne ilegal. Porque da mesma forma que se proíbe as drogas, você não vai conseguir proibir, você não vai conseguir, da mesma forma como se proíbe drogas, ainda tem venda e compra de drogas, você não consegue proibir carne, porque, enfim, as pessoas vão continuar comendo. Mesmo que proíba, né, que a gente sabe que eles não vão proibir, o que vai acontecer é que vai ficar mais caro. Provavelmente aí eles vão pensar numa alguma alternativa para taxar ainda mais a questão do comércio de carnes, né? Na Holanda já está tendo grandes manifestações de fazendeiros para tentar repelir as agendas globalistas, né? Enfim, de maior controle, né? Eles querem controlar o CO2 e etc, né? Eles culpam as vacas e, enfim. Então toda essa questão aí que você vê o Lula falando que todo mundo vai comer carne é uma mentira, porque se o Lula tá determinado em seguir a agenda da ONU globalista, então carne basicamente vai ficar ainda mais cara no seu governo, né? Porque basicamente não vai ter mais produção de carne, né? Vai tudo ser substituído por insetos, grilo, baratas, enfim, é o que tem na China, né? A dieta que eles querem, né? Mas lá, é lógico, eles fazem isso porque a população lá é muito grande e para não ter fome eles fazem isso. Não é uma coisa, é a mesma coisa agora com os carros a combustão que querem proibir, né? Mas vamos falar mais assim, vamos dar o foco, né, ao que o João Moedo tem dito, né? Ele já meio que flertava em se posicionar favoravelmente ao Lula, ao ex-presidente, ao ex-presidiário, né? Já levava a crer que realmente apoiar o Lula, falava absurdos a respeito do Bolsonaro. Ele fazia oposição por oposição, né? Você até pode discordar do Bolsonaro em alguns aspectos, é lógico, isso tá dentro do jogo político, porém, se você se diz uma pessoa liberal na economia, você não pode, literalmente, se opor ao Bolsonaro em todas as questões, porque senão, o que acontece? Por exemplo, a privatização. Se você critica o Bolsonaro pela privatização, isso não faz o menor sentido, é literalmente oposição pela oposição. Quem faz isso no dia de hoje é o MBL, o Nando Moura. Eles fazem oposição por oposição mesmo. Só que até eles não declararam voto ao Lula. Nem eles, né,
foram tão longe ao ponto de declarar apoio a um esquerdista, né, como o Lula. Eu já falei nos vídeos aqui, eu acho que as pessoas elas batem muito na tecla da corrupção. O problema não é que o Lula é corrupto, o problema é que o Lula é um comunista. Ele quer cercear a tua liberdade de expressão, ele controla o TSE e o STF. Então, para ele limitar a internet, é assim, ó, no estalar de dedos. Ele tem o Alexandre de Moraes que poderia falar, olha, fake news é crime, e a interpretação de que fake news é crime é porque o Congresso tem sido omisso, então vamos legislar. O STF tem feito isso direto. Então, todos que defendem aí a questão ali do voto nulo, também a gente sabe que não faz muito sentido, porque todo mundo vai perder a liberdade e vai ser basicamente proibido falar do Lula. Enfim, vai ser proibido falar do Lula. E hoje em dia, quem está em cima do muro, amanhã vai ser vítima disso. O próprio antagonista, eles fizeram diversas matérias perseguindo o Alan dos Santos, e hoje em dia eles que sofrem censura. O antagonista, inclusive eles fizeram um monte de reportagens contra o Alan dos Santos, que basicamente não cometeu nada, não fez absolutamente nada, porque ele não tem processo contra ele, né? É um inquérito que a gente não sabe o que tem lá, é um inquérito ali absurdo, e o antagonista defendeu realmente a prisão do cara. Você não tem nada. Como é que você vai prender o cara dessa forma? Enquanto isso, o Lula teve todos os direitos ali como um réu, né? Enfim, vocês verem um absurdo, né? Então, assim, o antagonista, você vê, defendeu a censura do Alan dos Santos e no dia seguinte eles foram vítimas da censura, né? No dia seguinte, digamos assim, que uma hora eles foram vítimas de censura, né? O TSE mandou eles tirarem o vídeo em que falavam que o Marcola deu apoio ao Lula, né? Teve censura aí já teve censura. E o antagonista, gente, é do UOL, né? Outra coisa também que esses liberais, né, eles falam, é que o Bolsonaro é uma ameaça para a democracia, mas eles não conseguem explicar. Por que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia? O que o Bolsonaro fez que reduziu, por exemplo, a liberdade de expressão? O que eles falam? Ah, mas o Bolsonaro ele ofende jornalista. Mas os jornalistas também ofendem ele, então tá errado a ofensa, na verdade, aquele jeitão dele, né? De ficar revoltado com o próprio Ciro Gomes nas últimas eleições, ele mandou prender um cara que fez pergunta para ele. Então vocês veem assim, uma problematização, sendo que o Bolsonaro ele fica estressadão, é o jeito dele, mas ele nunca chegou e mandou prender ninguém, né? Como o Alexandre de Moraes fez com o Alan dos Santos, e persegue ele a todo momento, ou com qualquer outro opositor dele lá dentro ou qualquer outro opositor dele, né? Então, quem mais demonstra caráter autoritário é sim o Alexandre de Moraes, o Lula. E eu acredito até que o Amoedo foi favorável à prisão do Daniel Silveira, né? Enfim, vocês veem como que a questão, né, da liberdade não é mais pauta para o Amoedo, é simplesmente fazer oposição de forma total ao Bolsonaro. E muitas pessoas ligam essa questão da oposição dele ao Bolsonaro porque ele é dono do Itaú. E os bancos sofreram muito no período Bolsonaro porque ele não deu tanto dinheiro aos bancos, né? Inclusive, todo o mal, toda a estrutura que nós vivemos hoje de controle estatal é sim por causa dos bancos, porque os bancos eles se apoderaram do Estado, e se eles quebram, alguma coisa acontece com eles, eles recebem auxílio do governo. Então eles são eles são elite, o topo da elite, e ainda assim eles são favorecidos por esse Estado. Então, assim, é realmente um absurdo, né? Enfim... o cara tem uma ligação com o Itaú, o Lula foi o cara que mais deu dinheiro para os bancos, então realmente não é de se estranhar também, né? A questão, assim, o Partido Novo tem muita gente boa dentro, né? Você tem o Márcio Von Hatten, você tem o Cambosato, você tem o Bruno Souza, e eles são vítimas do João Amoedo. Todo mundo ali, o Romeu Zema, né? Todo mundo ali que é bom dentro do Partido Novo está sendo vítima do João Amoedo. Porque o Partido Novo ele foi criado para ser um partido de direita com liberalismo econômico, para se opor à esquerda socialista e aos direitistas neocon
ou os direitistas ali que tinham, né, um posicionamento mais estatista, né, que quisesse centralizar mais o poder dentro do Estado, que na verdade essa direita hoje em dia ela é composta basicamente por ninguém, né? Essa direita que antes era totalmente estatista, que falava que não, que privatização não deve acontecer, que privatização é ruim, basicamente não existe mais. Todo mundo enxerga a privatização como algo bom, porque você tira o poder do Estado, você corta aquela questão da corrupção, né? Porque corrupção é o agente público recebendo dinheiro da empresa privada e aí dá o benefício para a empresa privada. Então, se você privatiza, acabou isso, né? Basicamente, porque realmente a empresa não está mais ligada ao governo, então eles vão ter que realmente trabalhar para ganhar dinheiro, né? Não, eles não vão poder ficar sentados sem fazer nada, né? Porque esse que é o problema da empresa pública, né? Então você tem essa questão, você tem a redução do Estado ela objetivamente reduz a corrupção, porque você reduzindo o tamanho do Estado, você não tem mais o Estado ali sendo tão mais decisivo em questão de economia, né? Questão de economia. Então você tendo uma redução no tamanho do Estado, a corrupção realmente vai reduzir, né? Agora, uma coisa, então você vê, você percebe que o Bolsonaro, muita gente tinha medo do Bolsonaro porque achava que ele não ia fazer nada, ele ia mandar o Paulo Guedes para fora, não ia privatizar nada e na verdade ele fez o que realmente prometeu durante a campanha, nesse sentido. Já o MBL, inclusive, se posicionaram contra a privatização de alguns setores que eles consideram estratégicos, então o próprio MBL, vocês veem como as coisas mudaram, né? Como o Bolsonaro foi tão favorável a algumas privatizações, o próprio MBL agora está começando a rever seus conceitos também por conta dessa oposição por oposição, né? O MBL não reconhece que o Bolsonaro fez campanhas positivas na questão do combate à criminalidade, então o MBL eles simplesmente esperneam por qualquer motivo ali que eles acham que eles devem espernear, e o próprio MBL recentemente eles deram o porquê eles fazem isso, né? Porque segundo o MBL, eles acham que eles deveriam ter ganho palanque para governarem o país, né? O próprio Renan Santos, não sei se foi Renan Santos ou foi outra pessoa que falou isso, eles falam, olha, a gente não gosta do Bolsonaro porque a gente achava que a gente ia concorrer à presidência da República. Então, o MBL, objetivamente, eles dizem que o Bolsonaro foi ruim para eles por causa disso. Não por conta de propostas, mas por conta de poder. O MBL virou realmente uma alçada, eles querem pegar o poder de qualquer jeito. Então, óbvio que eles vão criticar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o presidente da República. Mas eles estão totalmente errados nesse aspecto. Porque quem hoje em dia está mais próximo de ter a presidência da República depois dessas eleições é o Romeu Zema, que foi um cara que manteve, sim, os seus posicionamentos, as suas considerações a respeito do Bolsonaro, mas ele nunca se opôs ao Bolsonaro por ser opositor. Isso é muito importante, que todo mundo vai ter sim. Ah, eu não concordo com algumas coisas, eu discordo ali de outras, mas o principal, qual era o motivo da criação do Novo? Direita com liberalismo econômico. Uma pegada mais ali descentralizadora, enxugar o aparato estatal, enxugar toda essa máquina pública para reduzir o peso nela em relação à população. E o Amoedo foi muito traidor nesse aspecto, porque o Amoedo ele foi pesadamente a favor da ditadura sanitária, que acabou aumentando o poder do Estado. Então o Lula ficou muito feliz com isso, né? Aumentou o poder do Estado, o Estado podia dizer o que você pode fazer ou não com a sua propriedade privada, o que por si só já é um absurdo, e ainda assim impôs vacinação compulsória em alguns estados, em algumas cidades, cerceou a liberdade de ir e vir, com medidas como toque de recolher, que ainda é mais absurdo que o lockdown, né? O toque de recolher basicamente impedia que você saísse nas ruas ao certo horário. Na verdade, vamos ser sinceros, ninguém cumpriu realmente esse absurdo, porque é um absurdo. Toque de recolher é o maior esculacho. Você falar, não, você não pode simplesmente sair na rua em certo horário, senão você vai ser detido. Enfim, e quem é morador de rua? E quem é morador de rua? Então, assim, cara, na boa, durante a pandemia o que mais se vira é morador de rua. Até hoje, né, o que mais se vê é morador de rua. Você teve toda essa questão
fica em casa, a economia a gente vê depois. Hoje em dia eles reclamam da economia, sendo que o próprio FMI falou que o Brasil gastou demais com assistencialismo. Cara, o que foi feito em prol das pessoas pelo governo Bolsonaro foi feito. O que ele pôde fazer, ele fez. E mesmo assim, vem esses caras e falam, não, que ele não fechou tudo, que ele poderia ter evitado mortes, que ele poderia ter feito isso, que ele poderia ter feito aquilo. Hoje em dia não falam mais os lockdowns, que ele deveria ter feito os lockdowns, porque realmente não há evidência científica, e na verdade a evidência científica comprovando o contrário, que o lockdown não mudou absolutamente nada. Então só quebrou a economia, aquilo que a gente já falava, né, lá em 2020. E a questão também é que, não, que o Bolsonaro não implementou um regime ali de vacinação compulsória, que tem pessoas que não se vacinaram, que isso é ruim, eu mesmo não me vacinei. Então, assim, você vê toda essa questão de controle estatal vindo do João Amoedo. Então, não foi uma surpresa, mas isso aqui também é um ponto muito importante para a revisão de coisas dentro do Partido Novo. Porque o que o Partido Novo tem que focar? Busca de poder? Não. O Partido Novo, se ele quiser voltar a ser o que era antes, porque assim, em 2018, realmente se cogitava muito em votar no Bolsonaro e em parlamentares no Partido Novo. Muita gente fez isso, votou no Bolsonaro e depois nos parlamentares votaram no Partido Novo. Porque tinha aquela questão da liberdade econômica. Então, eu não vou votar no João Amoedo porque eu não gosto do João Amoedo. Já tinha muita gente que realmente não gostava do João Amoedo. E eu não votei nele, graças a Deus não votei nele, não fiz esse erro. Muita gente caiu no conto do João Amoedo e fez essa cagada. Hoje em dia ele já está declarando voto ao Lula, cara. Isso nem é algo que o Nando Moura ou o MBL fez, né? Isso é algo muito pior. Então tem gente já pedindo a expulsão dele, acha que ele realmente tem que ser expulso, porque muita gente foi expulsa do partido por muito menos. E o João Amoedo está traindo sim os valores do partido. Para você entrar no Novo, você passa por uma entrevista, né, para ver se você realmente tem ali os posicionamentos em conformidade com o Novo. Se você vota no Lula, você não tem nada a ver com o Novo. E isso é uma das coisas que o Novo pode fazer para tentar se reerguer. Porque o que prejudicou o Partido Novo foi sim os ataques do João Amoedo. Foi sim um ataque de João Amoedo. E qualquer um que fale, por exemplo, não, mas que esses caras que você citaram são bolsonaristas, por quê? Porque eles fizeram oposição ao lockdown? Fizeram oposição à ditadura sanitária? A questão é nisso, essa oposição por oposição. Aí você vê em outros países, por exemplo, o que aconteceu com quem impôs o lockdown? O Boris Johnson, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, ele caiu porque ele impôs um lockdown severo e depois fez festa. No mesmo lockdown que ele tinha feito imposição. Então ele descumpriu o próprio lockdown. O que mais você teve nesses países aí de primeiro mundo, que o pessoal fala, não, olha só como eles fizeram lockdown, teve isso. Até na Finlândia teve isso. Né, a mulher lá, não, aquela mulher ela foi um exemplo de liderança. Não, fez lockdown e saiu pra festa. Olha só que coisa. Depois ela pediu desculpa, meu Deus do céu. Parece que ela tinha testado positivo, né, e ignorou. Depois, pediu desculpa, lógico, ela pode, né. Você teve aí diversos casos disso, né, de pessoas impondo lockdown e depois não cumprindo. Agora, de fato, o João Amoedo, ele já deu o que tinha que dar e eu nunca acreditei nesse discurso furadinho dele. O Zema, por outro lado, já é um cara que realmente ele fala sobre liberdade de expressão, liberdade econômica. A pauta hoje em dia mais importante de todas é a liberdade econômica, é a liberdade de expressão e principalmente o combate à máfia estatal. A grande questão e que as pessoas vão ter que já se adaptar dentro do Partido Novo é como combater o Estado grande. Porque durante a pandemia, o que mais teve foi, sim, supressão, repressão de direitos individuais, né? E tudo com aquele argumento coletivo, direito da coletividade. O próprio aí, o cadáver em putrefação falou isso, né? E a gente vive num momento que eu já comentei num outro vídeo que você tem aí pessoas como o Rafael Lima apoiando o Bolsonaro e o João Amoedo apoiando o Lula, né? Pra você ver como é que tá a situação, né?
realmente é incrível, mas não é surpreendente, porque realmente o João Amoedo, eu considero ele um grande, é, posso dizer, um charlatão, né? Um charlatão, e ele fez de tudo para ser contra ao Bolsonaro em tudo. Até na questão ali de supressão, de repressão da liberdade individual, liberdade econômica, liberdade de expressão. E ele, inclusive, se aliou a pessoas ali de sindicatos e tal. Então, enfim. Sim, acho que ele tem que ser expulso do partido, porque isso é uma resposta muito boa aos eleitores. Falar, olha, a gente não está mais vinculado a esse sujeito, podem votar em minha vontade. E espero que o novo realmente consiga encontrar o caminho do liberalismo econômico junto com alguns valores aí de direita que eles também defendem, né? Tem pessoas mais ou menos conservadoras ali dentro do Partido Novo, mas em respeito à economia a gente não pode deixar a esquerda dominar de novo o cenário lá, que não, tem que dar dinheiro para a cultura, tem que dar dinheiro para isso. Não, o Estado não tem que dar dinheiro para nada. O Lula falou que vai estatizar a Eletrobras, né? Então, assim, as pessoas que estão apoiando o Lula, vocês que se dizem liberais, isso aí, na minha opinião, a pessoa não é mais liberal. Né? Nem o cara, nem pessoas liberais como o MBL foram tão longe de apoiarem o Lula. Então, assim, é um vídeo realmente em que eu estou discursando a respeito disso, né, do João Amoedo. E já fiz realmente um vídeo bem antigo falando o fim do Partido Novo, justamente por causa do João Amoedo. Ele, para mim, sempre foi a pedra no sapato do Partido Novo. Sempre foi ele uma engrenagem que não deixava o Partido Novo crescer. Porque é realmente muito triste você ter um partido que não pega nem um pouco do dinheiro estatal e mesmo assim eles conseguem ganhar poucos votos. Por quê? Porque a pessoa de direita tem medo de votar no Partido Novo e de ser traída, né, por um cara boçal como esse João Amoedo. É deprimente, espero que ele seja expulso. Espero que realmente ele tenha aí uma... E que ele vá para o PSOL. Já que ele gosta tanto do Lula, ele vai para o PSOL. Né? Vai para o PSOL, ninguém está proibindo ele. Mas falar de liberdade, falar de economia, num partido que prega liberdade econômica, o cara apoia o Lula, cara, isso aí, enfim, realmente é ridículo. Um abraço, curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal, é isso, até mais.